irmãos, estou de volta aqui então para dar sequência no vídeo sobre a leitura qual eu estou fazendo, que é Línguas Estranhas, né, que nós estamos falando sobre línguas estranhas. O vídeo passado foi sobre dons ou espirituais, né? Na verdade, o que diz a Escritura sobre espiritual. Eu estive lendo para você poder entender que realmente espirituais não é sobre o seu corpo. Espiritual que cita a Escritura, a Bíblia, é sobre ações, sobre atitudes do qual você faz, ou tipo, que você ensina, é espiritual, não é? E daí por diante. Se você não viu o vídeo, se você puder dar uma passadinha lá para ver, né, para você poder entender melhor sobre línguas estranhas. Então aqui eu começo, nas primeiras vezes que citou línguas estranhas, ou desconhecidas, ou repartidas, na verdade sempre que cita línguas, essas línguas, né, falando de um idioma na Escritura, sempre cita também nações. Sempre línguas estranhas, desconhecidas, ou línguas repartidas, ou línguas de idiomas, sempre vem acompanhada também com a palavra nação. Sempre vem acompanhada também com a palavra povos. E isso eu vou estar passando aqui para vocês, no qual eu já separei aqui os versículos, para podermos chegar numa conclusão correta. Por que tudo isso? Porque ainda é assim, incrível, né? Mas ainda tem pessoas que acreditam nesses dons e nesse dom de línguas estranhas dentro das igrejas. Principalmente as igrejas que são pentecostais, né? Eu já estive falando aqui em vários vídeos o que é pentecostal. Pentecostal vem de penta, no caso ali seria 50 dias depois da Páscoa dos judeus, isso é judaico, né? Essa festa era judaica, hoje já não tem mais. Se tiver também, são judeus que estão fazendo, esses judeus não é os judeus, os Yahudins, são os judeus, os novos judeus, né? Ou seja, uma outra história, mas em si, pentecostal é de festas. Significa semanas de festas, porque é 50 dias de festas. Então pentecostal também não é nada espiritual. Não tem nada a ver com o espírito, com o espiritual. Então, ou seja, quando a gente fala, quando eu falo sobre, como eu estava dizendo, tem pessoas que ainda, principalmente em igrejas pentecostais, tem pessoas que ainda acreditam nas línguas estranhas, nessas línguas estranhas que falam nas igrejas, a qual ninguém entende nada, não é? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando para você tudo sobre línguas estranhas. Nesses vídeos, no qual eu vou estar fazendo, creio que sejam uns 4 ou 5 vídeos, não vai te faltar nada. Se você passar por aqui e comentar alguma coisa que está faltando isso ou aquilo sobre línguas, idiomas, línguas estranhas, línguas desconhecidas, línguas repartidas, eu quero que você me mostre, por favor. Porque eu tentei juntar todos os tipos, tudo que se revela, tudo que se fala sobre línguas, eu vou tentar passar nesses vídeos. E começando aqui, em Gênesis 10, 5, diz assim, ó: destes saíram os povos diversos nas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo sua língua, e segundo suas famílias e suas nações. Gênesis 10, capítulo 10, versículo 5. Aqui em Gênesis 11, foi acontecido em Torre de Babel. E diz assim, ó: toda a terra tinha uma só língua. Todo mundo falava um só idioma. Todo mundo tinha uma só língua. E servia-se das mesmas palavras. A mesma língua. Mas essa mesma língua aqui cessou. Ela parou.
que diz assim, ó: eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Criador confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Então, antes da torre, antes de Babel, todos falavam numa só língua. Depois dali, todos passaram a falar em outras línguas, línguas diferentes, um do outro, ao ponto que um não conseguia entender mais um nem o outro. Eu estou passando aqui para você sobre línguas, não é? E o que consta outras passagens da Escritura que constam que línguas é acompanhado de nações, está aqui em Esther, capítulo 8, versículo 9. Foram então chamados os escribas do rei, no 23º dia do 3º mês, chamado Sivan, e conforme as instruções de Mardoqueu, escreveram aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos senhores dos 127 províncias situadas entre a Índia e a Etiópia, a cada província em sua escritura, a cada nação em sua língua, e aos judeus a sua própria escritura e língua. Então aqui no caso tinha 3 nações ali, né? 3 povos diferentes, uma outra nação, tá? Para você entender melhor, isso aqui está em Isaías 33:19, diz assim, ó: mas a mesma coisa, língua e nação, línguas e povos. Tu não verás mais aquele povo insolente, aquele povo de linguagem ininteligível, de língua bárbara, que ninguém compreende. Novamente a língua acompanha a palavra nação. Isso está em Isaías 66, versículo 18. E virei para reunir os homens de todas as nações e de todas as línguas. Isso já é uma revelação de Isaías para o futuro. Todos virão e verão a minha glória. Então, outra passagem em Daniel, que falando de adoração de uma estátua, né, de uma escultura, de uma imagem de escultura, a qual o rei naquela época tinha feito para que fosse adorada. Então diz assim, Daniel 3:7: assim logo que as pessoas ouviram o som da trombeta, da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamuça, que é gaita, né, e de toda espécie de instrumento de música, prosternaram-se todos, povos, nações, gente de todas as línguas. Mais uma vez, língua acompanhando nação, em adoração diante da estátua de ouro ereta pelo rei Nabucodonosor. Mais uma vez em Daniel, a mesma língua acompanhada de nação. Daniel 3, versículo 98. Do rei Nabucodonosor, a todos os povos e nações, e pessoas de todas as línguas que habitam na terra. Em Zacarias também fala sobre a conjunção, né, de nação e língua, as duas acompanhando, nação, povo, língua, povo. Zacarias 8:23: eis que diz o Criador dos exércitos, o Rei dos exércitos, naquele dia 10 homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela orla do seu manto e dirão: queremos ir convosco, porque soubemos que o Criador está convosco. Aqui só um pequeno resumo que eu fiz. Para quê? Para que você consiga entender que quando cita línguas, geralmente ela vem acompanhada de nações
e de povos. Porque línguas, quando cita línguas na Escritura, ela vem acompanhada de nações e de povos. É simples. Porque línguas, nações, povos e idiomas é uma coisa só. Ainda que povos, quando a Bíblia relata de povos, ela sempre separa povo, somente na antiga aliança, no Velho Testamento. Ela sempre separa o povo de Israel. Então ela diz povos, seriam outros povos que não eram de Israel. Mas quando cita línguas e nações, ou línguas, sempre está falando de outros povos, de outros idiomas. E por que eu estou dizendo isso? Porque, meu amado, meu querido irmão, línguas, essas mesmas línguas estranhas faladas dentro das igrejas hoje, não são línguas espirituais, muito menos língua de anjos. Não são línguas a qual o Criador está te ouvindo, ou está entendendo o que você está querendo falar. Não é uma adoração ao Criador. Aí você diz, você está mentindo. Então eu vou recordar você sobre o que nós lemos lá, falamos no vídeo passado, sobre espirituais. Quem é o homem natural? Ou quem é o homem espiritual aqui? Você, o homem espiritual, a ponto de entender a Escritura, que, no caso, foi revelada aos apóstolos como espiritual, tá? Ou você é natural a ponto de obedecer ao seu pastor e não se preocupar com a Escritura? Se você é um homem espiritual, então vamos pesquisar na Escritura. Esquece, deixa de ser um homem natural, de ouvir o seu pastor, o homem, e passa a ser um homem espiritual, fazendo o quê? Em atitudes, lendo a Escritura. E entendendo por ela, pela Escritura, que línguas estranhas, essas línguas estranhas faladas nas igrejas, não existem. Elas não existem. Isso é uma invenção. E invenção, assim, forçadamente, né? Dessas línguas é o que acontece várias outras piores coisas ainda dentro da igreja. Da igreja que eu digo, né, salão, parede. Entrando aqui, ó, nos ensino realmente, onde os homens intitulados pastores, né, pegam, né, eles pegam desses versículos, de versículos em versículos a versículos, para traduzir uma história, né, e fazem dessa história ser real. Porque são histórias, histórias que eles contam. Eles não falam da realidade que tem que falar. Eles fazem a história ser concretizada em realidade. Como? Se eles pegam um versículo e lê que línguas desconhecidas vêm do Espírito, pronto. Basta esse trecho de frase dentro do versículo, como diz aqui, ó, mais ou menos para você entender. Em Marcos 17, 18, Marcos 16, 17, diz assim, ó, esses milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios, em meu nome falarão nova língua. Então veja bem, ó, em meu nome, vírgula. É o que está aqui, em meu nome, vírgula. Aí tem um trechinho aqui do versículo, né? Uma frase. Falarão novas línguas. Então, para isso, basta que o homem revela isso, falarão novas línguas, ou seja, um trechinho, uma frase, dentro de um versículo, para transformar em realidade. Mas qual é a realidade? A realidade falsa. Uma realidade a qual o Messias não mandou fazer. E por que eu digo só esse trechinho? Porque se você não pode ficar só no versículo, só nessa frase, falarão novas línguas. Você tem que entender o que está querendo dizer o contexto todo. Você tem que ver aqui nós estamos aqui num livro. Nós não podemos viver só de versículos, só de frases de versículos. Se você quer ser um homem espiritual, você tem que viver de toda a palavra.
A própria Escritura diz isso. Não diz para você viver ou pegar apenas o que é bom ali, porque no caso da Escritura, principalmente a Nova Aliança, tudo ali é bom, tudo ali é para nós, tudo ali nos interessa, tudo. Então, se você quer ser realmente um homem espiritual, você tem que pegar toda a Escritura. Então, aqui que eu estou lendo aqui está no Marcos 16, versículo 17. E os outros versículos, estou dizendo os versículos desse capítulo, do capítulo 16. Sem contar que tem 15 capítulos para trás, do mesmo livro. Então, olha quantos versículos tem na Bíblia, principalmente na Nova Aliança, no Novo Testamento. Quantos capítulos tem? Olha quantos livros tem. Não é? E como você pode viver somente de uma frase que está dentro de um versículo? É isso que dá errado. Vamos começar aqui, ó. Marcos 16, 17. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas. Um outro detalhe aqui, meu querido, é que todas as vezes que cita a palavra língua, principalmente falando dentro de um idioma, que eu tenho certeza que é isso e vou te provar isso, você pode ver que ela sempre é citada no plural. Por que ela é citada no plural? Porque se nós observarmos hoje, dentro dessas igrejas, dos templos, das sinagogas hoje, aqui, principalmente aqui no Brasil, nós brasileiros, se nós observarmos o que eles falam, é sempre usada as mesmas sílabas. Essas línguas são usadas pelas pessoas no mesmo sentido. Sempre as mesmas frases. Então ela não está em conformidade, ela não está em padrão com o que está escrito na Escritura. Por quê? Porque aqui em Marcos 16, 17, e não só aqui, mas você vai ver em todas as vezes que falam sobre línguas, você vai ver que está em plural. Novas línguas. São novas línguas. Falarão, no caso aqui, não iria ser só uma pessoa que ia falar. Falarão, no plural também, são mais de uma pessoa. Novas línguas. Ou seja, hebraico é uma língua. E ali eram os hebreus que estavam ali. Eles tinham a língua hebraica, mas eles falariam novas línguas. Vamos sair daqui. No versículo 18. Esse versículo 18 eu só vou fazer uma observação aqui, né? Versículo 18. Manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Veja bem, meu irmão, isso aqui foi falado para os 12 apóstolos. Mas sem entrar nesse detalhe, vamos dizer que foi falado para todos. Vamos dizer também que foi falado para o seu pastor, tá bom? Manusearão serpentes, tal. Beberão, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Manusearão serpentes. Isso é simbólico? É simbólico ou não é simbólico? O que você acha? Sim, se for simbólico, então a serpente não é verdadeira. O que ele está dizendo aqui, manusearão serpentes, ou seja, você terá poder sobre a serpente, vamos dizer que seja a serpente homem. Tá. Mas por que todos pegam do mesmo versículo e deixam para trás, ou usa somente essa frase, manusearão serpentes, e se beber algum veneno mortal não lhes fará mal? Essa frase é simbólica. Até aí é simbólico. Por que não é simbólico essa outra parte do versículo que diz: imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados? Porque todo homem titulado pastor pensa que cura. Eles pensam que tem o poder de curar. É ou não é? Então eu te pergunto, por que uma parte do versículo é simbólico e a outra parte do mesmo versículo não é simbólico, é real? Você consegue entender? Não, mas o versículo não está simbolizando nada.
Ali é tudo real, tá? Você já deu uma serpente para o seu pastor segurar? Na mão dele? Sim, porque se ele tem o poder, veja bem, se ele tem o poder de curar pelo mesmo mandamento do versículo, ele também tem o mesmo poder de segurar uma serpente. Isso é só uma observação, tá, meu irmão? Voltando para as línguas, na verdade, aqui nós estamos lendo Marcos 16, 17, mas os pastores gostam de começar usando um outro versículo que ainda é da Antiga Aliança, do Velho Testamento. E essa são duas versões, tá? E eu vou ler aqui as duas versões para você. Vamos tentar pegar tudo para não deixar nada para trás, para que você saia desse maldito engano. Em Joel, em umas versões está Joel 2, 28. Em algumas versões está Joel 3, versículo 1. Aqui a Bíblia qual eu estou, a versão qual eu estou, está Joel 3, versículo 1. Tá? E diz assim, ó: depois disso, acontecerá que derramarei o meu espírito. Veja bem que o Criador está dizendo que ele derramará o espírito dele. Sim. Sobre todo ser vivo. Então vamos analisar isso aqui, meu querido. Acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Isso aí Pedro também repetiu lá em Atos. Nos Atos 2, no chamado Pentecostes, não foi? Que nós vamos chegar lá ainda. Mas veja bem, aqui já está dizendo que o Criador derramará o espírito dele, e um detalhe, sobre todo ser vivo. Então veja que ele não escolheu: eu vou derramar o meu espírito sobre o pastor, eu vou derramar o meu espírito sobre o diácono, eu vou derramar o meu espírito sobre aquele que fala em línguas, eu vou derramar o meu espírito sobre aquele que chora por mim, eu vou derramar o meu espírito sobre aquele monte. Não. Ele diz aqui sobre todo ser vivo. É claramente que nós estamos num círculo. Aquele que é do Criador, do Messias, está dentro de um círculo, né? Ao qual ele, o nosso pastor, que é o Messias, reina. Não é verdade? Então, dentro desse círculo, tudo é favorável ao que crê. Não é? Tudo se faz realizar em nossas vidas através do que o Criador nos prometeu, quando nós estamos dentro desse círculo. Fora dele nada acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque o homem que rouba, infelizmente ele não está nesse círculo. E infelizmente para ele, o Criador não poderá derramar do seu espírito. Quando diz aqui sobre todo ser vivo, é somente para aqueles que estão dentro desse círculo, dentro desse corpo, dentro dessa igreja, do corpo do Messias. Não a igreja de parede, não, meu irmão. Dentro do corpo do Messias, que o Messias diz lá em Colossenses 1,18, que ele é a cabeça. O Messias é a cabeça desse corpo, não da igreja. Então diz aqui sobre todo o ser vivo. Por que eu estou chamando muita atenção, estou dizendo muito sobre o que está escrito aqui? Porque dentro das igrejas hoje há uma separação. Uns podem cair no espírito e outros não. Uns falam em línguas e outros não. Dentro da igreja, parede. Uns dá profetada, porque não profetiza, mas dão profetada, os outros não dão. Então por que tem essa divisão? O nosso Criador não disse só para um ou para outro, ele disse sobre todo ser vivo. Aí tem um outro detalhe aqui, na continuação desse mesmo versículo, Joel 3, 1 ou Joel 2, 28. Ele continua dizendo: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diz aqui, profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Veja bem que ele não separou, meu amado. Não há separação para um e para outro. É sobre todo o ser vivo. Mas o ser vivo não é aquele que só vai naquela igreja de parede. É aquele que está em conformidade com a sua palavra. É aquele que está em espírito pela sua palavra. Tá bom? É somente esse. O resto é resto. Mas o que me chama aqui a atenção é que essa versão a qual eu estou diz ali, ó,
vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos, já na outra versão que eu tenho, e eu vou enfatizar sempre isso, por quê? Porque há uma outra discussão entre presbítero, ancião e idoso. Então eu quero provar para você também aqui que presbítero e ancião é uma coisa só, é a mesma coisa. Que presbítero, ancião e idoso é uma coisa só. Presbítero, ancião e velho é uma coisa só. Não muda. Porque diz aqui nessa outra versão que eu tenho, ela diz assim, ó: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Lembra que nós lemos lá sobre os anciãos? Que os anciãos terão sonhos? Nessa versão, e você está vendo aí, diz o seguinte: os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Essa aqui, e assim, né? Tanto é o ancião, velho e presbítero é uma coisa só, mas essa versão aqui é a que mais explica corretamente, porque sai daquela parte de presbítero, porque presbítero tem algum poder dentro da igreja. Sai daquela outra parte onde as igrejas, como é a congregação cristã e o testemunho de Jeová, tem como ancião um poderio dentro da igreja, dentro do salão, né, da parede. Então, acaba com isso, porque é uma coisa só. E na verdade tem que ser uma coisa só, porque ela fala de filhos, aqui a Escritura fala de filhas, fala de filhos, fala de jovens. Então não pode ser presbítero nem ancião, porque no entanto o presbítero não existia naquele tempo. E Joel já está dizendo aqui que existia presbítero, ou ancião. Então acaba com isso, porque ela falando de filhos e filhas e jovens, também está falando dos velhos. Você está me entendendo? Presbítero, ancião, velho, idoso é uma coisa só. Aqui esse versículo eu creio que, né, tá assim competente para te mostrar que realmente é uma coisa só. E isso tudo se repetiu aonde? Em Atos 2. Atos 2, 17, quando Pedro já tinha falado, feito o discurso. Eu vou só ler aqui para você poder entender que realmente Pedro, o Quefas, no caso, ele citou o versículo de Joel. Pedro dizendo: acontecerá nos últimos dias que o Criador, quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão, né? Terão sonhos. E isso é só para dizer que, para te mostrar que realmente foi repetido o que Joel citou lá através do Criador, né? E aqui, ó, em Atos 2, isso, meu querido irmão, eu estou pegando de passo a passo sobre as línguas estranhas. De passo a passo. Não vamos deixar nada para trás para você não ter mais dúvida sobre línguas estranhas. Eu não quero que você carregue essa dúvida. Você principalmente você, né, que visita o meu canal, como eu já disse em outros vídeos aí, eu tenho um canal. Quando você busca no Google línguas estranhas, você vai se deparar com um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás. Eu fiz esse vídeo, ainda, né, cria, às vezes ainda até chegava a criar assim um pouco no pastor, né, eu separava alguns pastores. Hoje, sinceramente, eu já não creio mais nenhum. Pastores homem aqui na terra, estou dizendo. Então, quando você busca no Google línguas estranhas, aparece esse vídeo meu. Ele está se destacando entre vários vídeos aí. Mas e muita gente responde para mim. Ali eu acho que tem praticamente mais de 500 que acredita, que responderam ali para mim, deixando comentário, que acredita nas línguas estranhas. Então, esse vídeo é principalmente para você que acredita em línguas estranhas. Eu vou tentar te provar no máximo aqui, né, de tudo que tem na Escritura, que línguas estranhas não é essas línguas que falam nas igrejas hoje. Então, continuando aqui, ó, no versículo, em Atos 2, e eu me sinto muito à vontade de falar de línguas estranhas, porque foi o começo, né, da minha saída da igreja.
lá para o ano 2000, mais ou menos, eu já debatia sobre línguas estranhas com as pessoas, né, com os pastores, né, com os crentes. Eu já debatia, eu era crente e debatia já com os crentes, mesmo dentro da igreja eu debatia isso com as pessoas, porque eu já não acreditava mais. E eu não estava errado. Hoje eu sei que estou certo, né? Então aqui em Atos 2, Atos 2, versículo 1, do versículo ao 4. E por que eu estou aqui colocando também do versículo 1 e versículo 4? Eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão. Você já viu, por acaso, algum pastor na sua igreja ou em qualquer outra igreja pregando Atos, pelo menos do 5 ao 8, pelo menos 3 versículos ali do 5 ao 8? Você já viu algum pastor, seja sincero, na sua igreja, você que está há 10 anos, 20, 30 anos dentro da igreja, você já viu algum homem titulado pastor pregando Atos do versículo 5 em diante? Eu nunca vi. E aqueles pentecostais que acreditam na língua estranha, nunca, jamais você vai ver eles pregando Atos de 5 em diante. Atos capítulo 2, versículo 5 em diante. E por que você nunca vai ver isso? Vamos tentar encontrar aqui o porquê? Então vamos lá. Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam num lugar chamado cenáculo, que é o segundo andar, né, de uma casa, ou o andar de cima. Chegando o dia de Pentecostes. Eu já disse aqui o que é Pentecostes, né? Em vários vídeos eu já disse também o que é Pentecostes. Pentecostes vem de penta, que significa aqui, no caso, 50. Por que 50? 50 dias depois da Páscoa, da comemoração da Páscoa judaica, a qual os hebreus comemoravam. Então esse Pentecostes era 50 dias após depois da Páscoa. Pentecoste significa, no caso 50 dias de festas. Pentecostes é uma palavra grega, mas no lugar do Pentecostes aqui, a palavra correta em hebraico é Shavuot, ou mais ou menos Shavuot, né? Eu não estudo hebraico, só que quando há um ponto de interrogação em algumas frases aqui, eu faço de tudo para buscar. E é isso. Shavuot significa dias de festas, semanas de festas. Por isso, Pentecostes, que vem do grego, Pentecostes também significa dias de festas. Só que aí há aquela confusão toda. Qual é essa confusão? A confusão que o homem sobe no altar, que é um palanque, não é um altar, né? Não esse altar que existe na Bíblia, não é, na Escritura não é, naquele cimento alto, né? Naquele degrau de pedra, ele sobe ali em cima e diz que pentecostal é espiritual. E o pior de tudo isso, é como sempre diz o Marco Feliciano: eu tenho aqui uma teoria e ela é pentecostal. Eu tenho aqui um ensino e ele é pentecostal. Eu tenho aqui uma palavra e ele é pentecostal. Ou seja, tudo festa, tudo bagunça, é tudo festa. Só que o pior disso tudo é que ele sabe o que significa a palavra Pentecostes, porque ele estudou. A teologia, que é uma porcaria, teologia é uma porcaria, é uma porcaria. Essa teologia, ainda além por ela ser uma porcaria, mas ela ainda explica o que é Pentecostes. E ela fala que Pentecostes é festas. Aí vem esse intitulado, né, não só Marco Feliciano, mas vários pastores aí, né? Tanto é que tem quantas igrejas pentecostais tem aí? Está escrito lá no título, né? Igreja pentecostal, sei lá o que das quantas. O que você vai entender? Igreja da festa, sei lá das quantas.
Festa do Espírito? Quando é que o Espírito do Criador faz festa? Tudo confusão, não é? Tudo bem. Vamos para o versículo 2 de Atos 2. De repente, veio do céu um ruído, ou um som, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Vamos detalhar, né? Vamos detalhar. Vamos de pingo a pingo aqui, para termos a certeza de que Atos 2 é uma mentira dentro das igrejas. Ou seja, as igrejas, pelas suas atitudes, é uma farsa, é uma mentira, correspondido de Atos capítulo 2. Tá? Vamos tentar ver isso por quê. De repente veio do céu um ruído, um som. Veio um som do céu, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. De começo, eu aprendi assim, e muitos até hoje têm em mente que lá no dia do Pentecostes, no dia dos 50 dias de festas, lá para os apóstolos, aconteceu que entrou um vento. Hoje, em desenhos bíblicos e em filmes bíblicos, quando mostra algum detalhe sobre esse dia, você vê que entra um vento, não é? Um vento impetuoso, entrou um vento dentro do cenáculo onde eles estavam. Mas vamos observar o detalhe, assim, como eu disse, né? De passo a passo, o que diz o versículo 2 realmente, que diz: de repente veio do céu um ruído, um som. A Bíblia não diz que entrou um vento, exatamente, literalmente um vento. A Escritura não diz literalmente que entrou um vento, ela diz que entrou um ruído, um som de um vento. Foi um som, como se soprasse um vento, como um barulho, como se fosse de um vento. O barulho sim entrou, o som sim entrou, não propriamente o vento, né? E encheu toda a casa onde estava sentado. O que encheu? O barulho. O barulho encheu toda a casa, o barulho de um vento, né? Versículo 3. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo. Agora veja bem, meu irmão, vamos só terminar o versículo. Que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Versículo 3. Apareceu-lhes então uma espécie de língua, ou seja, uma língua variada, né? Outro tipo de língua, um outro tipo de língua, na verdade aqui, de fogo. Nota que línguas vem de novo como plural. Nota você que há uma espécie de línguas. Novamente a Escritura traz a línguas como plural, não como singular. Por isso que eu digo, dentro das igrejas paredes, hoje, as línguas faladas lá é sempre as mesmas sílabas. O irmãozinho que fala ali em línguas, se ele falar 24 horas, 48 horas línguas, você aprende. Eu tenho meu menino menor aqui, ele fala em línguas. Qualquer um pode falar em línguas, basta você ir na igreja umas 3, 4 vezes e ficar perto da mesma pessoa, porque é a mesma coisa. Não está em conformidade com a palavra. Não está no mesmo sentido da palavra. A palavra diz línguas no plural. Diz línguas no plural. E isso nós estamos tentando entender e levar para dentro da igreja parede. A igreja onde todos vão, né, de quarta, de sexta, de domingo, né, onde todos vão lá, onde tem um homem lá que se intitula pastor e prega tal palavra. E nós estamos tentando desvendar isso até o versículo 4. Depois do versículo 4 você vai entender
outra coisa que diz a língua. Mas só daqui, só desse de versículo 1 ao 4, não tem como você já está falando em línguas. Mas vamos continuar. Línguas de fogo que se repartiram, veja bem, se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Se repartiram, as línguas de fogo se repartiram. Essa língua que veio como de fogo, ela veio, tá? Ela veio. E aqui um outro detalhe: e pousaram sobre cada um deles. Ela se repartiu e não entrou neles. Olha só que interessante. Não entrou nele. Aqui a Escritura diz que repartiu e pousaram. Pousaram sobre cada um deles. Agora um detalhe. Por que ela repartiu? Repartiu por quê? Para ir para um para cada um? Tá. Aí repartiu um para cada um. Tá bom. Né? Vamos dizer que seja isso. No versículo 4 diz: ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Agora vamos ver o versículo 3. Repartiram. As línguas repartiram. Elas se dividiram e pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles, dos apóstolos. Logo embaixo no versículo 4 diz que ficaram cheios do Espírito Santo e começaram novamente a falar em línguas. Veja, nota bem que novamente línguas no plural, em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Veja bem que o Espírito do Criador veio a Pedro, é o que está aqui. É o que está aqui. Pedro, eu vou conceder a você essa língua. Por que essa? Porque lá no versículo 3 ela foi repartida. O mesmo Espírito, João, você vai falar essa língua. Por que essa? Porque foi repartida no versículo 3. Eu vou conceder a você a falar essa língua. Aí eu te pergunto, todos falavam uma língua só? Nesse momento a qual, no versículo 3, a língua foi repartida, no versículo 4, foi cedida a cada um e concedida pelo Espírito para cada um falar. Cada um falava a mesma língua? Se cada um falava a mesma língua, por que foi repartida aos 12? Se todos ali falavam a mesma língua, por que pousaram uma sobre cada um deles? Uma língua sobre cada um deles. Se falava a mesma língua, por que o Espírito então não concedeu só um apóstolo falar? Porque os 12 falavam a mesma língua. Meu irmão, o versículo do 1 ao 4 de Atos 2 já fechou aqui. Línguas estranhas dessas que vocês ouvem na igreja, que vocês falam na igreja, está errado. Você está mentindo para você. Você está mentindo para você. Você está mentindo para os outros. Você que ensina, você é pastor, sei lá o quê, você está mentindo, você está tirando a salvação dessa pessoa, porque a palavra diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, está lá em Apocalipse 21, se não me engano. Então você está mentindo e está levando essa pessoa a mentira. Você não herdará o reino do céu. Ou seja, na verdade o reino você já não reina, já não herda. Mas você vai ainda perder a salvação ainda, porque os mentirosos não serão salvos. Meu irmão, você está entendendo o que a línguas estranhas te leva? O buraco que ela te coloca? Porque você está mentindo, você está mentindo. E por que eu disse para você que do versículo em diante homem nenhum fala? Os homens pentecostais, os homens que acreditam em línguas estranhas. Por que eles não falam? Vamos ver? Na verdade, essa é a verdade das línguas estranhas que é falado do capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Tendo essa verdade do versículo 5 até mais ou menos ali o versículo 20 ou alguma coisa assim, ali fala a verdade. Por isso que os homens intitulados pastores, ou os que ensinam, os teólogos, sei lá,
que ensina? Não ensina do versículo 5 em diante sobre línguas. Exatamente por isso. Por quê? Vamos ler? E eu estou chamando você de bobo ou qualquer coisa assim? Jamais, meu querido. Jamais. Eu tenho certeza que você não teve a oportunidade de ler ainda. Porque o seu próprio pastor não deixa você ler na igreja. E quando ele fala na igreja, ele pega vamos dizer que ele pega 1, 2, 3 versículos aqui, até no caso aqui 4 versículos, que ele pegou lá o versículo lá de Marcos 16, 17, pegou de Joel, pegou daqui, levou você para 1 Coríntios 14, trouxe você para Atos 12, levou você para 1 Coríntios 13, entendeu? Ele já fez uma bagunça na sua cabeça, a qual você vai acreditar que realmente línguas estranhas é um mandamento. É aceitável essa adoração. O Criador aceita esse tipo de adoração. E na verdade isso é uma loucura, não é? Isso é uma loucura. Sem contar outros mandamentos que o apóstolo mandou que não fizesse. Mas vamos chegar lá. Atos 5. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de onde? De todas as nações. Agora vamos ver o porquê das línguas. Lembra o porquê que eu insisti e eu desejei estar lendo algumas passagens do Velho Testamento sobre línguas, principalmente aquelas que trazem línguas junto com nações? Línguas, nações e povos. Lembra o porquê disso? O porquê está aqui. O porquê está aqui, porque mesma coisa, versículo 5, achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações. Será que tem alguma coisa a ver com as línguas? Vamos ver? Que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, qual era o ruído? Eram pessoas que estavam falando em línguas. Eram os apóstolos. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se que cada um, olha só, que cada um de quem? Que cada um das nações que estavam ali, do versículo 5 nós estamos, que cada um, né, nós estamos no versículo 6, mas que cada um de cada nação que havia ali no versículo 5. Então, desse cada um das nações, os ouviam a falar no quê? Na sua própria língua. Veja bem, meu querido, já está se desmanchando o ensinamento do pastor. Por que já está se desmanchando? Porque eu falei de línguas, lá no versículo 4, 3 e 4 fala dessas mesmas línguas. No versículo 5 fala de todas as nações que havia ali, povos ali, debaixo do céu, de todas as nações debaixo do céu, e cada um, de cada nação desses, ouviam falar na sua, é o que está escrito aqui, ó, os ouviam na sua própria língua. Se eles eram nação, como está no versículo 5, de todas as nações, nação, meu querido, aqui o Brasil é uma nação, a Argentina, outra nação, os Estados Unidos, uma outra nação, Japão, outra nação, e nós falamos as mesmas línguas? Não. Por isso que de cada nação, cada um da sua nação, os ouviu a falar na sua própria língua. Você pode colocar aqui, meu querido, no seu próprio idioma. Vamos entender mais ainda? Versículo 7. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Aí eles começam, o povo começa a perguntar: não são porventura galileus todos os que falam? Né? Eram hebreus. O versículo 8. Versículo 8. Como então todos nós, quem está falando? Aqueles de todas as nações. Como então todos nós os ouvimos falar, cada um daqueles que falavam, cada um em nossa própria língua,
E aqui está materna. Aí eu te pergunto, qual a sua língua materna? A minha língua materna é Brasil, é brasileira. Eu sou do Brasil. Essa é a minha língua materna. A língua materna dos argentinos, qual é? É da Argentina. A língua materna dos Estados Unidos é a língua deles. Cada um tem a sua língua. A minha língua materna é brasileira, é Brasil, é aqui. É do Brasil, eu sou brasileiro. Essa é a minha língua materna. Por isso que eles perguntavam, como então, eles diziam, como então todos nós os ouvimos? Eles ouviam, cada um dos apóstolos, falar na sua própria língua materna, no seu próprio idioma. Línguas desconhecidas, línguas desconhecidas, línguas estranhas de estrangeiros, línguas estranhas de estrangeiros, línguas repartidas, línguas, tudo que se cita línguas quando fala de idiomas, ou de línguas estranhas, ou desconhecidas, ou repartidas, como eu estou dizendo, ou novas, né, como está lá em Marcos, sempre trazendo no plural. Porque são várias línguas. São várias línguas. No versículo 9. Aí, veja bem, aqui são 16 países. Só os que estavam ali eram 16 nações, cada um com sua língua. Lembra que nós lemos lá na Antiga Aliança, no Velho Testamento, sobre línguas e nações, que um acompanha o outro? Exatamente por isso que eu trouxe essas passagens do Velho Testamento para chegar até aqui, para que você pudesse entender perfeitamente, sem erros, sem vacilo. Então diz aqui, línguas, versículo 9, partos, medos, talvez eu não fale os nomes corretos aqui, mas é por aí, elamitas, os que habitam na Macedônia, a Judéia, Capadócia, Ponto na Ásia, a Frígia, Panfilha, Egito, províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos, romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes. E eles novamente falam, ouvimos-los publicar em nossas línguas. Como se ele trocasse, ouvimos-nos publicar em nossos idiomas, línguas, idiomas. Você está entendendo porque o pastor, o homem que fala de línguas estranhas, ele nunca vai falar, nunca vai pregar Atos 2, versículo 5 em diante? Você está entendendo isso agora? No versículo 12, estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros, o que significam essas coisas? Aí vem a mente poluída do homem, né? Aí o próximo versículo aqui, eu creio que seja esse, já vem a mente poluída do homem. Por que a mente poluída do homem? Porque diz aqui, ó, outros, porém, outros, nós vamos entender quem é esse outros, quem são esses outros. Outros, porém, escarnecendo, diziam, estão todos embriagados de vinho, doce, no caso aqui está doce, né? Aí os que são mente poluída, eu digo mente poluída porque isso só pode ser uma poluição mental. Da pessoa ter a capacidade de pegar esse versículo, somente esse versículo, e dizer, eu já ouvi pregação assim, meu querido. Eu já tive numa reunião no qual o pastor falou isso. Que as pessoas de tanto poder do Espírito, elas cambaleavam como diz o versículo aqui, o versículo 13 de Atos 2. Agora, por que eu digo que essa mente é poluída? Por que eu digo que essa mente só tem poluição? Um homem, para falar uma barbaridade dessa, ele tem que ser assim,
ele tem que ser muito atrasado no que ele está tentando passar para você. Ou então ele tem que ser muito assim, esperto, além do além, para te enganar. E para você poder cair nessa. Né? Eles me enganaram. Eu confesso, eles me enganaram até um certo ponto. Depois não me enganaram mais não. O que quer dizer que o versículo 3? Outros, porém, escarnecendo dizia, estão todos embriagados. Veja só que eles não estavam embriagados. E muitos pastores, muitos homens dizem isso ainda. Ah, mas você não vê lá que os apóstolos se faziam de bêbado? E ainda fala. E como que um bêbado faz? Eles não ficam chacoalhando? Eles não ficam para lá e para cá? E isso eles tentam levar essa passagem para quê? Para dizer sobre a dança do Espírito. Sobre o poder do Espírito dentro das igrejas. Sobre o cair no Espírito, que as pessoas ficam tontas e caem. Meu querido, presta atenção no versículo. Eles não estavam chacoalhando aqui. A Escritura revela que eles não estavam chacoalhando. Onde você viu aqui que os apóstolos estavam chacoalhando? Estavam cambaleando aqui de bêbados. Onde é que está escrito isso aqui? Eu li aqui no versículo 3 o seguinte: outras pessoas, porém, escarnecendo, né, zombando, diziam, os outros povos diziam que os apóstolos estavam bêbados. Eles diziam, estão todos embriagados de vinho doce. Ó, já não são os apóstolos que estão bêbados. Isso nunca aconteceu. Embriagados de tanto poder. Isso nunca aconteceu. Você está vendo isso aqui agora. Outras pessoas diziam. Por que outras pessoas diziam? Tá eu e um japonês aqui do meu lado, né? Não é poder não, meu querido, só estou fazendo uma suposição. Tá aí um japonês aqui do lado. Aí vem você, que é italiano, tá? E aí, poxa, nós três vamos fazer o quê? Você que está vendo o vídeo, né? Você é um italiano, seja um italiano aí, eu sou brasileiro e um japonês de invenção minha aqui agora. Nós três conversando. Quem que vai entender alguém? Ninguém. Aí você que está vendo o vídeo, você tem todo, um homem espiritual. E eu sou carnal e o japonês também é carnal. Só que você precisa revelar uma passagem, você precisa revelar do Messias para mim, que sou brasileiro, e para o japonês. Então, assim, o Criador usa você para falar em brasileiro, você italiano, e começa a falar comigo em italiano. Ou seja, o japonês vai ver essa bagunça. Primeiro ele viu você falando em italiano. Não entendia, mas viu você falando em italiano. De repente ele vê você falando em brasileiro. Claramente ele vai achar que eu e você estamos bêbados. Principalmente se eu cheguei ali naquela hora. Ele vai achar que nós estamos bêbados. Então por isso, outros, que diz aqui no versículo 13, outros, quem eram os outros? Eram aqueles que estavam chegando àquela hora, ou então eram aqueles que estavam vindo não da sua língua, não do seu idioma, mas de outro idioma, e ele não estava entendendo nada. Poxa, só pode ser o quê? Esse povo está bêbado. Tá falando coisa com coisa, não estou entendendo nada. Por isso que outros, porém, escarnecendo, zombando, diziam, estão todos embriagados de vinho doce. Vê, meu irmão, que aqui não tem ninguém bêbado. Não tem lógica o homem pegar isso daqui e falar que realmente é do Espírito. Uma vez aqui na minha casa eu dei um churrasco aqui, um pouco tempo atrás, né? Tem até a igreja aqui embaixo aqui desse pessoal, né? Então eles estavam contando um assunto aqui, e por que, irmão, e eu acabei chegando na metade do assunto, né? É isso que dá. Aí eles estavam falando, não, porque aqui, nós lá no monte, eles estavam no monte, nós lá no monte lá tivemos que segurar o irmão. Porque o irmão estava empurrando todo mundo, o irmão estava chacoalhando todo mundo, e teve um irmão lá que quase caiu, que nós tivemos que segurar ele pela camisa, senão ele escorregar e cair lá embaixo no monte. Quando eu era crente, o que eu falei? Na hora, ô meu irmão, mas não tinha ninguém lá para expulsar esse demônio? Mas meu irmão, aí esse irmãozinho me revela, me bateu no ombro assim, não irmão, ele não estava com demônio não, ele estava no poder do Espírito. Aí você começa, né, a entender o seguinte:
Na hora eu fiquei espantado, né? Como no poder do Espírito? Ele quase mata um irmão ali, quase matou o irmão, e está no poder do Espírito. Mas que diacho de Espírito é esse? Mas que raio de Espírito é esse que, se deixar, mata os irmãos? É do Criador esse mesmo Espírito que nós estamos vendo aqui, nós estamos falando? Jamais. Aí quando eu quis questionar, nem precisou, né? Já teve outro irmão, porque lá em Atos 2, lá fala, né, que até os discípulos se embriagaram do poder. Vê, meu irmão, que isso aqui é falta de ler. Isso aqui é falta de ler. Por isso que eu sempre digo, nenhum homem mais me engana. Homem algum jamais vai me enganar. Não na Escritura. E por isso eu estou aprendendo outras coisas na minha vida que está sendo ótimo. Está sendo muito bom. Porque eu não estou aceitando nada mais dos outros. Sabe eu fui uma pessoa que aceitei tudo. Sempre aceitava as coisas. Principalmente pastor. Eu tinha medo de pastor. Eu tinha medo de falar de pastor. Pastor homem aqui. Eu tinha medo. Eu via coisas dentro da igreja. Eu via coisas. Eu cheguei a ver coisas lá dentro horrorosas. Coisas assim de arrepiar os cabelos, choque, sabe aquele choque? Mas eu tinha medo de falar alguma coisa. Você está me entendendo? Isso tudo é palhaçada. Isso tudo é palhaçada. Hoje eu estou aqui falando do que eles falam errado, do que eles ensinam errado, do que eles praticam erroneamente a Escritura, né? Do que está escrito. Continuando aqui, ó, no versículo 14, aí Quefas, então Pedro, pondo-se de pé, em companhia dos 11, veja que eram os 12 apóstolos, com voz forte lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Uma outra aqui, uma outra notificação aqui, uma outra observação aqui. Veja que Pedro se levantou em companhia dos 11, com voz forte ele disse: homens de onde? Da Judéia, e o que habita em Jerusalém. Veja que aqueles homens que zombavam dos apóstolos eram todos de onde? Da Judéia. Eram todos judeus. Aqueles homens que zombavam dos apóstolos eram judeus e habitavam em Jerusalém. Então quando eles chegaram ali, diz ali no versículo 13, outros porém escarnecendo, ou seja, zombando, diziam, estão todos embriagados de vinho doce. Então ali no versículo 14, Pedro se levanta e fala: opa, homens da Judéia. Quem são os homens da Judéia? Quem são os homens da Judéia? São os judeus. E vós todos que habitais em Jerusalém. Veja que quem escarnecia era o próprio povo deles, dos apóstolos. Por isso que eles... esse povo está bêbado. Quem que está entendendo alguma coisa ali? Eles mesmos diziam: olha, tem várias nações, vários povos ali que estavam conversando com outros, esse povo está bêbado. Então veja que o próprio povo dele diziam eles estarem bêbado. Aí continuando: seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. No versículo 15, aí ele começa a falar: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Ou seja, estava cedo ali ainda, né? Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Aí é onde nós lemos lá: acontecerá nos últimos dias, tal, tal, tal. No versículo 18 ele diz: sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. No versículo 19: farei parecer prodígio em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e tal, e tal, e tal. Aqui já é uma outra história, né? É um outro detalhe. E no versículo 21 diz: e então todo o que invocar o nome do Criador será salvo. Mas invocar, tem uma maneira certa de invocar o seu nome, tá bom? Tem uma maneira certa de praticar o seu mandamento. Um outro fato que ocorreu em Atos 10, também falando em línguas, né? Está em Atos 10, versículo 44.
Quando eu entendi falar sobre línguas em Atos 2, eu começava a imaginar, né? E eu me perdia. Nesse momento, quando eu aprendi sobre Atos 2, completo ali inteiro, e eu me deparei com esse capítulo aqui 10, com esse capítulo 10, nesses versículos aqui, e parei. Poxa, então essas línguas existem. Se até Pedro depois falou, mas é óbvio, meu irmão, é só pensar, não é as mesmas línguas que falam nas igrejas hoje. Em Atos 10, versículo 44. Então Pedro ainda a falar, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a palavra. Os fiéis da circuncisão, que era do judaísmo, que tinha vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito era derramado também aos gentios. Até os gentios estavam recebendo o Espírito do Criador. Foi por isso que Pedro foi levantado. Foi por isso que o Messias disse para ele: Pedro, eu te darei essa chave, tal, tal e tal. Pois eles os ouviam falar em outras línguas. Note que as línguas vêm novamente como plural, não como singular. É o que eu estou dizendo para você. Todas as vezes que você lê línguas, falando em línguas, falando das línguas, sempre vai ser em plural. Que isso significa idiomas. E idiomas e idiomas. No versículo 19 também fala de línguas. No versículo 19, capítulo 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas. E falavam línguas. E falavam línguas. E profetizavam, como Joel, né, profetizou. E profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Versículo 8, do mesmo capítulo 19 de Atos. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino do Criador. O que é esse versículo? Vamos observar um pouco esse versículo 8. No versículo 6 e 7, Atos 19 está falando de Paulo, que Paulo, quando falava com aqueles 12, né, que eram os 12 homens falavam em línguas, né, recebeu também o Espírito do Criador e falavam em línguas e também profetizavam eles. E versículo 7, e esses eram ao todo uns 12 homens. Versículo 8, e entrando na sinagoga, quem que entrou na sinagoga? Que não era de Paulo, era dos que pregavam, dos que faziam pregação de Moisés, dos que ensinavam a lei de Moisés. Essa era a sinagoga deles. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Outro detalhe, disputando Paulo, apóstolo Shaul, chamado Paulo, né, que todos conhecem como apóstolo Paulo, ele disputava a palavra. Em outra versão tá, debatia a palavra. Não é pecado você debater não, meu querido. Por isso que eu sempre digo, olha, eu estou à disposição aqui de qualquer pastor aqui da terra, eu estou à disposição aqui de qualquer obreiro, de qualquer homem que quiser vir aqui me provar o contrário, pode vir, eu não estou ameaçando ninguém. Paulo disputava e debatia a palavra para ver que realmente quem estava certo. Paulo fazia isso, Atos 17, Atos 18, Atos 19, que nós estamos no capítulo 19. No versículo 9, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, falando mal daqueles que eram do caminho, de Paulo e dos apóstolos e dos discípulos do Messias, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos. Veja bem que houve uma separação dos discípulos ali. Uns aceitavam e uns não. Aí você analisa o porquê que aqueles do versículo 6 de Atos 19 falavam em línguas. Então eu caí numa real vendo esse versículo, porque tudo que é citado na Escritura tem um porquê. Você não vai ficar nada sem porquê. Tudo que você lê e você buscar vai ter um porquê. Por que muita gente entra em contradição com si próprio?
Às vezes pessoas abrem a Bíblia e começam a ensinar e ele mesmo, daí um tempo, acaba entrando em contradição com ele mesmo. Porque está errado. Porque tudo na Escritura, na Bíblia, tem um porquê correto. Né? Não inventado por nós, mas porque está lá. E esse capítulo 19, versículo 6, quando aquelas pessoas, aqueles 12, falavam em línguas, você vai passar a entender aqui, ó. E separou os discípulos, no versículo 9, e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Versículo 10, e durou isto, olha só por que eles receberam o Espírito Santo. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, na Ásia? Sim, na Ásia. Então, eles sendo judeus, eles precisavam do quê? Eles necessitavam do quê? De outras línguas. Eles necessitavam de outros idiomas. Eles necessitavam de outros idiomas. Por isso que lá no versículo 6, eles foram batizados com o Espírito. Exatamente por isso que eles profetizavam, aqueles 12 homens. E eles continuaram aqui, ó, no versículo 10. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Messias, assim judeus como gregos. Você está entendendo o porquê que eles receberam o Espírito naquela hora e começaram a falar em outras línguas? Porque a Ásia e os gregos precisavam ouvir a palavra. Mas como falar do Messias? Eles precisavam ouvir do Messias. Como ouvir do Messias se ele não fala a mesma língua? Mas por isso que eles foram batizados. Lembra que eu disse? Tudo há um porquê na Escritura, na Bíblia. Porque as pessoas usam dessas passagens aqui para passar para você que você realmente, o que o Criador tem para você é cair no chão. O Criador traz dentro da igreja o dom de falar em línguas, essas porcarias de línguas que você fala que nem você próprio entende nada do que você está falando. Ninguém entende, nem você mesmo. E lá em 1 Coríntios 14 está escrito que tudo que for feito dentro do corpo é para edificação do corpo. Aí eu te pergunto novamente, você falando em línguas, você caindo no Espírito, sendo arrebatado, dormindo no Espírito, dançando no Espírito, qual é a edificação que você traz para o corpo, para os seus irmãos que estão ali no mesmo corpo que você? A cabeça é o Messias, Colossenses 1,18. A cabeça é o Messias, o corpo somos nós. A liderança vem da onde? Da cabeça. A liderança vem da cabeça, né? O corpo somos nós. Nesse corpo, se você realmente acha que dentro daquele salão ali é o corpo do Messias, qual é a edificação que você traz caindo no chão, meu querido? Qual é a edificação que você traz para a igreja, você ensinando que isso é correto, você mandando as pessoas rodopiarem? Qual é a edificação que você traz para a igreja? Quando você vai à igreja, qual é a sabedoria, de quem é a sabedoria que você está ouvindo? Porque Paulo sempre deixou totalmente notório, totalmente visível o que ele fazia, que tudo o que ele fazia vinha do Messias. Hoje está muito mais fácil, porque hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia, né? O que Paulo escreveu, ninguém precisa ser lembrado mais. Antigamente Paulo visitava as nações, ou lá, visitou a Coríntios. Depois ele mandou mais 2 cartas, na verdade que eram 3 cartas, uma não existe. Pelo menos aqui para nós na Bíblia não existe. Mas foram mais de 2. Então ele mandou mais 2 cartas, para que o povo lembrasse do que ele tinha dito. Hoje não, hoje você esqueceu? Vai lá e pega a Bíblia e está lá. Não precisa esperar Paulo mandar carta, não precisa esperar Paulo voltar aqui para falar como é que aquilo lá mesmo, como é que é, e agora, como é que nós vamos fazer? Não, basta você pegar e está lá escrito. Né? E a sabedoria que Paulo sempre passou nas cartas, e tudo que ele falou, foi na sabedoria do Criador. Tudo que ele falava vinha do Messias. E o que você está ouvindo dentro das igrejas? É do Messias ou é do homem? Analisa isso. Eu vou estar finalizando esse vídeo, como eu disse, eu vou fazer em partes esses vídeos.
E vou estar finalizando esse vídeo. Logo a mais eu vou estar postando outro vídeo. Esse vídeo vai ser assim, inteiro, mas eu vou lembrar você de novo, eu vou pedir para você de novo, principalmente você que acredita em línguas estranhas. Tem mais livros aí para nós, que nós vamos ler, que realmente os homens intitulados pastores, né, ou qualquer um aí que se propõe a ensinar, principalmente esses pentecostais, ensinam que língua estranha é correto, é um mandamento, que vem do Espírito. E eu estou aqui fazendo esses vídeos para mostrar ao contrário. Por mim, os livros são meus, a ideia é minha, o pensamento é meu, de maneira nenhuma. Tudo está escrito. E tudo que está escrito estou passando para você, tá bom? Não deixa de ver os próximos vídeos aí que vem sobre línguas estranhas.